Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é DNF Ferreira e hoje eu quero falar sobre os incidentalomas adrenais. Nesse vídeo eu explico o que são esses incidentalomas adrenais, né? Falo como deve ser feita a avaliação clínica, como deve ser feita a avaliação de imagem, a avaliação hormonal, que são extremamente importantes, né? E por último, eu comento sobre um assunto que é bem discutido na área médica ainda. Os casos de incidentalomas adrenais devem ou não ser tratados? Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever no canal, não perca mais tempo. Ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Antes de mais nada, gente, eu quero ressaltar a questão dos avanços, né, nos exames de imagem, né? Principalmente a tomografia computadorizada abdominal, que foi introduzida ali no final da década de 70, né? E ela provou ali ser uma excelente ferramenta para identificar patologias em pacientes com suspeitas de doença adrenal. Mas ao mesmo tempo, né, já foi previsto ali que a tomografia ela poderia levar à descoberta ocasional de doenças adrenais assintomáticas, né. E atualmente com os maiores avanços tecnológicos, né, a maior disponibilidade ali de tomografia, outras modalidades de imagem, né, como a ultrassonografia, a ressonância magnética, se tornou muito comum a detecção de lesões inesperadas nas glândulas adrenais e outras glândulas endócrinas, né. Embora seja muito importante, né, em certos casos, a detecção precoce, né, da doença adrenal, ao mesmo tempo querer fazer o diagnóstico e o tratamento de todos os incidentalomas adrenais pode causar consequências desnecessárias. Primeiro, comprometendo a ansiedade, comprometendo a saúde do paciente e ainda por cima sobrecarregando e gerando consequências financeiras no sistema de saúde, que já é tão sobrecarregado, né, principalmente quando a gente fala de SUS, quando a gente fala de saúde pública. Então, esse é o propósito do vídeo de hoje, apresentar para vocês estratégias que são de fato custo efetivas para diagnosticar e saber quando tratar esse paciente com incidentaloma adrenal. Antes de mais nada, gente, nós precisamos definir o que são os incidentalomas adrenais. Então, os incidentalomas adrenais, eles são definidos como massas adrenais clinicamente inaparentes, né, descobertas ali por acaso durante um exame ou um tratamento de condições não relacionadas às adrenais, né? Hoje existe a definição que inclusive tem algumas controvérsias, né, mas a gente segue, né, que a gente só chama e realiza os protocolos de avaliação de acidentaloma adrenal em tumores de pelo menos 1 centímetro, então de 1 centímetro ou mais, tá. Além disso, por definição, a gente só pode considerar que o paciente ele tem acidentaloma adrenal quando o paciente ele não apresenta histórico, ele não apresenta sinais ou sintomas ali de doença adrenal antes do procedimento de imagem que levou à sua descoberta. Falando sobre a epidemiologia, a prevalência e a incidência precisa desses incidentalomas adrenais, elas são difíceis de definir, mas é estimado que a prevalência aumenta com a idade, ali sendo em torno de 0,2% em jovens e chegando a 6,9% em indivíduos com mais de 70 anos. Além disso, nós observamos que a incidência ela é maior em pessoas brancas, em pessoas obesas, diabéticas e hipertensas. E aí falando sobre a abordagem, gente, como a gente, né, ali começa a fazer a investigação, né? Embora a prevalência de distúrbios potencialmente fatais, né, ali associados aos incidentalomas adrenais seja relativamente baixa, saber ali se é uma lesão maligna, né, principalmente ali um carcinoma adrenocortical, ou talvez se aquele tumor se trata de uma lesão funcional, ela precisa ser verificada. É por isso que a gente precisa fazer um exame clínico cuidadoso, né, fazer um histórico clínico detalhado, fazer uma avaliação das características de imagem, né, do tumor,
ou dos tumores adrenais, porque pode ser mais de um, né? E por último, realizar uma avaliação bioquímica ali para excluir o excesso hormonal, né? Toda essa avaliação ela vai ajudar a gente a identificar os poucos casos que de fato representam um risco significativo para a saúde do paciente, felizmente, né? E aí o primeiro ponto que a gente precisa, se atentar é em relação à avaliação clínica, né. Como eu falei, a avaliação clínica é essencial, né, nessa etapa de identificação do incidentaloma. E a gente viu que, por definição, os pacientes com incidentalomas adrenais, eles não devem apresentar sinais ou sintomas de disfunção adrenal, né, antes ali da detecção radiológica do tumor adrenal. Porém, na prática clínica, gente, a gente sabe que os médicos que não são endocrinologistas, né, isso é óbvio, né, que eles não estão familiarizados ali com doenças endócrinas, então pode deixar passar alguns sinais leves, né, de excesso hormonal, que nesse caso nem deveria ser considerado um incidentaloma adrenal. Mas é super normal, gente. A especialidade, né, desse profissional não é endocrinologia. Então, né, pode acabar deixando passar, né, algum sinal. Então, quando esse paciente ele chega no endocrinologista, né, é importante esse especialista fazer a avaliação desse paciente, né, fazer um rastreio ali através de um histórico clínico, né, fazer um exame clínico bem cuidadoso, bem detalhado é extremamente importante. Além da avaliação clínica, um grande aliado nosso ali para avaliação de pacientes com suspeitas de incidentalomas adrenais são os exames de imagem, principalmente a tomografia e a ressonância magnética, né? Que provaram ali ser meios confiáveis ali para prever com alta precisão diagnóstica a origem da lesão e seu potencial maligno, tá? Então, na verdade, não existe uma característica, uma única característica que a gente bata o olho e fala assim: aquilo é uma lesão maligna, aquilo é uma lesão benigna, ali é uma lesão funcionante, ali é uma lesão não funcionante, né? Mas existe alguns indicativos, né? Um conjunto de indicativos que a gente vai somando ali no exame de imagem para conseguir fazer a diferenciação. Primeiro de tudo, a gente olha o tamanho da lesão, né? Que é um grande indicativo de malignidade. Porque a maioria dos carcinomas adrenocorticais, eles são grandes, né? Eles são maiores do que 4 centímetros. Mas a gente não olha, obviamente, só isso, né? Porque, né, existe alguns carcinomas adrenocorticais que também podem ser relativamente pequenos ali durante os estágios iniciais de desenvolvimento e posteriormente ele vai apresentando crescimento progressivo ao passar do tempo, tá? Então, além do tamanho, né, achados sugestivos de malignidade incluem formas e bordas irregulares, né, heterogeneidade, né, do tumor ali com necrose central ou hemorragia, né, ou até mesmo invasão das estruturas vizinhas, né, os adenomas benignos, né, eles apresentam características bem diferentes ali na avaliação, né, são geralmente pequenos, né, são menores do que 4 centímetros, eles são homogêneos, né, com margens bem definidas, enfim. Além disso, eles apresentam um crescimento lento, né, e ali um tamanho estável, né. Então, para fazer a avaliação de imagem, né, nós podemos usar, como eu falei, tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância magnética. Geralmente, a preferência é pela tomografia, né, que é um exame que está mais facilmente disponível, é um exame mais barato, né, principalmente ali para o setor público, né, se a gente comparar com a ressonância magnética, então o valor bem mais baixo. Então a gente deixa a ressonância magnética mais para os pacientes que, a tomografia ela é contraindicada, como é o caso de mulheres grávidas, né, crianças, enfim. E aí falando especificamente sobre a tomografia, né? Como a gente interpreta os resultados da tomografia? A tomografia é um exame ótimo, gente, para a gente avaliar casos de incidentalomas adrenais, porque é um exame que possui uma alta resolução espacial e de contraste,
né? Isso permite que a gente consiga avaliar a densidade tecidual por meio da medição de absorção de raio-x comparadas à água, né? Que a gente chama isso de atenuação. Essa atenuação ela é expressa, né, em uma unidade de medida chamada unidades Hounsfield, tá? A água ela tem um valor de zero, né? E o ar ele tem um valor de menos 1000 unidades Hounsfield, tá? Já a gordura, ela tem um valor que varia entre menos 40 e menos 100, tá? Como existe uma relação inversa entre a gordura de uma lesão e a atenuação, então quando a gente compara um adenoma, né, que geralmente ali são gordurosos, né, são ricos em lipídios, isso significa que os adenomas geralmente apresentam menor unidades Hounsfield em comparação com lesões malignas que geralmente são pobres em lipídios, tá? Então, a maioria dos adenomas a gente vai encontrar valores até 10 unidades Hounsfield, tá? Mas é importante ressaltar que isso não ocorre em todos os casos, né? Por quê? Cerca de 30 a 40% dos adenomas benignos são também pobres em lipídios, né? E têm atenuação maior que 10 unidades Hounsfield, tá? Eh, né, que é o valores ali, resultados iguais de lesões malignas, né, e feocromocitomas. Um caso que é bem comum, gente, o paciente chegar ali no consultório, né, com a tomografia do tórax ou do abdômen, né, muitas vezes ali sem contraste, onde de repente ele fez ali para investigar uma outra coisa, né, ali como por exemplo uma nefrolitíase, né, e acabou constatando ali um tumor na adrenal, né. Qual deve ser a nossa conduta nesses casos? Primeira coisa, gente, a gente vai solicitar uma nova tomografia para a gente ter uma imagem mais direcionada para as adrenais, né. É mais comum a gente não ter, né, ali detectou uma massa adrenal, mas não voltada ali para adrenal, né. Então a gente pede uma que é direcionada e agora com contraste intravenoso, porque a gente precisa avaliar as propriedades hemodinâmicas de perfusão, né, para a gente conseguir diferenciar as lesões benignas das lesões malignas, né. E aí a gente observa que, no contraste, a atenuação nas imagens após 10 a 15 minutos após a administração ali do contraste, ele diminui mais rapidamente em adenomas, né, porque ele tem uma captação e eliminação mais rápida quando a gente compara com lesões malignas, né. Então, além da atenuação, a gente avalia também um outro fator que é o cálculo de Walschaut, tá. É o washout do meio de contrato. O washout, gente, nada mais é do que a perda do realce da imagem, tá? E existe 2 métodos para a gente estimar, né, esse washout, que é o washout, percentual absoluto e o washout percentual relativo. Então, quando a gente solicita a tomografia, a gente já pede o contraste e o cálculo do washout, tá? Tudo a gente pede, já faz tudo de uma vez, né, exatamente para a gente evitar que o paciente ele seja exposto ali a uma nova radiação, né, de uma terceira tomografia e, né, a gente consiga avaliar tudo, né. O washout, gente, ele é um cálculo muito importante para a gente diferenciar os tumores benignos, né, pobres em lipídios, dos tumores malignos, tá. Os adenomas pobres em lipídios, eles têm eliminação rápida, né, com um washout ali absoluto maior do que 60% e um washout relativo maior que 40%, né, diferentemente das metástases e dos carcinomas adrenocorticais, que têm um washout absoluto menor que 60% e um washout relativo menor do que 40%. E aí, como eu falei, a ressonância também ela pode ser usada de forma alternativa à tomografia para fazer a diferenciação entre patologias adrenais benignas e malignas, tá? Os adenomas adrenais, né, eles vão aparecer lá na ressonância, né, hipotensos ou isotensos em comparação com o
com o fígado, né, em imagens ali ponderadas em T1 e tem baixa intensidade de sinal em imagens ponderadas em T2, né? São características bem diferentes, por exemplo, dos feocromocitomas, que mostra alta intensidade de sinal nas imagens ponderadas em T2, e os carcinomas adrenocorticais primários, né, que são caracterizados ali por intensidade de sinal intermediária a alta, né, em imagens ponderadas em T1 e T2, além de heterogeneidade, né, principalmente na sequência T2 devido à hemorragia ou à necrose, que é bem comum. Aqui, gente, tem uma tabela, né, com as principais características de imagem para a gente, para nos auxiliar ali na diferenciação dos tumores, né? Eu deixei essa tabela no link da descrição e aí então você pode conferir todos os detalhes. Falando sobre avaliação hormonal, né, além da avaliação clínica e de imagem, a avaliação hormonal, gente, é extremamente importante, né, para a gente conseguir fazer o manejo correto desses pacientes e a gente começa ali com a triagem para o excesso de cortisol. É muito importante ressaltar aqui, gente, que se na avaliação clínica a gente identificar que o paciente apresenta sinais e sintomas da síndrome de Cush, a gente já deixa de seguir os protocolos de incidentalomas adrenais e inicia os protocolos de avaliação e tratamento da síndrome de Cushing, tá? Que inclusive eu tenho uma playlist falando, né, em detalhes sobre esse problema e você pode acessar todas as informações no card aqui do lado ou no link que está na descrição desse vídeo. Tá? É obrigatório, gente, que todos os pacientes com a massa adrenal descoberta incidentalmente, mesmo sem sintomas de síndrome de Cushing, eles sejam testados para avaliar a presença de hipercortisolismo, tá? Na ausência de sintomas, os exames eles podem apresentar sim hipersecreção sutil de cortisol e anormalidade do eixo hipotálamo hipófise adrenal, tá? Que antigamente a gente chamava inclusive de síndrome de Cushing subclínica. E agora o termo correto, né, que deve ser usado é de secreção autônoma de cortisol, tá? Atualmente, o teste de supressão com 1 miligrama de dexametasona é o método mais confiável e é o exame recomendado para detectar anormalidades na secreção de cortisol. E aí, resultados de cortisol abaixo de 1,8 afasta a secreção autônoma, tá? Já os casos de cortisol no valor de 1,8 a 4,9 é o que a gente chama de zona cinzenta, né? E aí o paciente ele precisa de avaliação adicional, então o profissional que não é especialista em endocrinologia encaminha lá para o endócrino, né, para que seja feita essa avaliação, né. Além disso, a gente precisa avaliar se vai tratar esse paciente ou se simplesmente fazer o acompanhamento, tá. Então precisa ser bem verificado em relação a isso, né. Cortisol igual ou superior a 5, o diagnóstico é confirmado de secreção autônoma de cortisol. E aí, além da medição de cortisol, né, um outro ponto muito importante ali na avaliação hormonal é referente ao rastreio para feocromocitomas. Como a secreção de catecolaminas elas pode ser intermitente, né, existe sim casos de feocromocitomas silenciosos, né, a triagem ela deve ser realizada em todos os pacientes, mesmo em pacientes com pressão normal, tá? Mesmo pacientes normotensos, se tiver incidentaloma adrenal, faz a avaliação referente a feocromocitomas, né? Com o objetivo ali de prevenir tanto a morbidade quanto a mortalidade que pode acompanhar esse tumor, tá? E nesse caso, o teste de triagem bioquímica inicial recomendado é a medição de plasma livre, né? Que é coletado ali por sangue, né, na posição supina, ou seja, paciente deitado, né, com a face para cima, ou a gente pode usar as metanefrinas fracionadas urinárias, né, usando ali cromatografia líquida com espectrometria de massa ou algum outro método de detecção eletroquímica. Além disso, né, além do excesso de cortisol,
da pesquisa ali sobre feocromocitoma, a gente precisa fazer o rastreio do excesso de aldosterona, tá? A gente faz essa solicitação ali do para aldosteronismo primário, né, usando ali a relação aldosterona-renina plasmática em todos os pacientes com incidentalomas adrenais, e aí tem um detalhe, né, esse paciente ele precisa, ele tem um incidentaloma adrenal e ele tem hipertensão, né, independente dos níveis séricos de potássio. Porém, a gente sabe que o aldosteronismo primário, né, como a gente já viu também em vídeos anteriores, ele pode ser diagnosticado também em pacientes normotensos com hipocalemia, né, que é a baixa concentração de potássio. Isso significa que a gente precisa testar todos os pacientes com incidentalomas adrenais que apresentam hipertensão ou hipocalemia, tá? Embora não haja consenso atual sobre o ponto de corte, né, valores acima de 20 coletados pela manhã, eles são resultados altamente sugestivos de aldosteronismo primário. E aí falando sobre o manejo, né, gente, o tratamento de incidentaloma adrenal, ele é bastante discutível ainda hoje, né? E a maioria dos incidentalomas adrenais, eles são compostos por adenomas, né? São tumores benignos, né? Sem evidências de excesso de hormônio, né? E aí nesses casos existe recomendação de excisão cirúrgica, né? Inclusive desses incidentalomas, desses adenomas não funcionantes, né, mas a gente faz a excisão cirúrgica em qualquer incidentaloma maior do que 6 centímetros, tá, seja ele funcionante ou seja ele não funcionante, né. Para os funcionantes, gente, né, que são os poucos, né, que têm características ali de imagem duvidosa, né, secreção, hipersecreção hormonal sutil ou uma evolução comum, né, ou seja, crescimento tumoral significativo, eles devem ser discutidos idealmente, né, com a equipe de especialistas multidisciplinar para avaliar se vai ou não tratar, tá? Mas todas as diretrizes publicadas, né, e as revisões de especialistas concordam que pacientes com massas adrenais unilaterais causando hiperatividade hormonal e aqueles com suspeitas de malignidade, né, principalmente carcinoma adrenocortical, são pacientes extremamente candidatos à intervenção cirúrgica, tá? De todas as polêmicas, né, sobre o manejo de pacientes portadores de incidentalomas com secreção autônoma de cortisol são os casos mais discutíveis. Por quê? Porque o efeito benéfico da adrenalectomia não foi comprovada de forma adequada em nenhum dos estudos que até hoje foram publicados, tá? Então a gente, até ter dados consistentes se trata ou não trata essa possibilidade de adrenalectomia, ela precisa ser individualizada de acordo com o paciente, né? Então a gente precisa olhar para alguns fatores, como por exemplo, idade do paciente, né? Duração e evolução das comorbidades, né? Seu grau de controle e também a presença e extensão de danos em órgão-alvo, né? Pacientes jovens com secreção autônoma de cortisol e aqueles com comorbidades de início recente e ou, né, pior ali dessas comorbidades, né, inclusive com resistência ao tratamento medicamentoso, são pacientes fortes candidatos à intervenção cirúrgica, tá? É muito importante, gente, que antes de proceder com o tratamento cirúrgico, né, caso for decidido que vai tratar, é necessário administrar tratamento medicamentoso adequado em todos os casos de lesões funcionantes, né, com o objetivo ali de realizar o controle dos sintomas. Então, por exemplo, pacientes com secreção autônoma de cortisol, eles podem ter insuficiência adrenal pós-cirúrgica. Então é por isso que o paciente ele precisa de reposição com glicocorticoide no pós-operatório até que o eixo hipotálamo hipófise adrenal ele possa de fato ser avaliado de forma adequada.
tá? Já os pacientes diagnosticados com feocromocitomas, incluindo pacientes normotensos com tumores silenciosos, a gente deve fazer também o bloqueio alfa-adrenérgico pré-operatório ali, uns 7 a 14 dias antes, né, da operação, para prevenir complicações cardiovasculares perioperatórias, tá? Além disso, o tratamento ele deve incluir uma dieta rica em sódio, ingestão de líquidos para reverter a contração do volume sanguíneo induzida ali pelas catecolaminas no pré-operatório e para prevenir hipotensão grave após a remoção do tumor, tá? De acordo com as diretrizes atuais, os pacientes com incidentalomas adrenais que não têm indicação para cirurgia, eles devem passar por novos exames de imagem após 3 a 6 meses do diagnóstico inicial e depois anualmente por mais ou menos 2 anos, né? E os exames hormonais anualmente ali por um período de 5 anos após o diagnóstico inicial. Mas aí, gente, vai até um questionamento a esse tipo de recomendação, tá? Existe baixa probabilidade de uma massa adrenal benigna e não funcionante se transformar em maligna ou uma lesão funcionante, tá? Onde muitas vezes você só vai acabar gerando um monte de exames bioquímicos, um monte de exames radiológicos desnecessários, que além de prejudicar o paciente, porque você acaba gerando ansiedade nessa pessoa, você ainda expõe esse paciente à radiação de tomografia e até aumenta o risco futuro de desenvolvimento de câncer, tá? Então, o que eu recomendo baseado nas evidências que a gente já tem disponível hoje, lesões menores do que 2 centímetros e com atenuação menor que 10 unidades Hounsfield têm a menor possibilidade de crescimento, né? E por isso, o acompanhamento por imagem a longo prazo, ele é totalmente desnecessário, né? Então foca naqueles pacientes com lesões grandes, principalmente aquelas maiores do que 4 centímetros, né, com valor de atenuação menor do que 10 unidades Hounsfield, e aí repete uma tomografia após 6 a 12 meses. E se não houver aumento de tamanho, né, ou as características de imagens elas permanecerem inalteradas, a gente também pode adiar um pouco mais esse acompanhamento radiológico adicional. Aqui temos um guia de manejo, né, nos pacientes com incidentalomas adrenais, que com certeza vai te ajudar muito na avaliação desses pacientes. Também eu vou deixar o link na descrição para você conferir, né, esse protocolo em detalhes. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos no canal, né, disponível em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Também, se tiver alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo vocês, tá? Então, até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.